conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu és e por aquilo que Tu vais fazer e estás a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Então eu vou só, para lembrar aos irmãos, nós temos estado a falar sobre a glória restaurada. E a gente leu em Ezequiel 10, versículo 18. Ezequiel 10, versículo 18. E a palavra do Senhor diz: Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Não é? Então, a glória do Senhor saiu. Os irmãos se lembram, a semana passada tínhamos aí uma fotografia, quando a glória de Deus estava sobre o tabernáculo, a pessoa via o tabernáculo com a presença de Deus sobre o tabernáculo. E nós, talvez para nós, a glória de Deus é um fogo, é algo, não sei o que é que significa para si, mas nós falamos e tivemos a dizer o que é a glória de Deus. Não é? Não sei se conseguiste encontrar aí, Marisa, Caleb, that picture. Então, era mais ou menos assim. Então, tinha as 12 tribos estavam ao redor do tabernáculo e eles conseguiam ver a presença de Deus a cair sobre o tabernáculo. Então, as pessoas só podiam ver. Elas só podiam ver, mas elas próprias, se não fosse o sumo sacerdote, elas não podiam entrar no santuário, no Santo dos Santos, para falar com Deus, para ter tempo com Deus. Agora, o Senhor diz em Êxodo 25, versículo 8, Êxodo 25, versículo 8 diz: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Para que eu habite no meio deles. Agora a gente leu em Êxodo 33, versículo 14 e 16. É só para os irmãos relembrarem. Eu não vou estar a falar na mesma coisa, mas é só para pôr o vinagre e o sal sobre a salada outra vez. Êxodo 33, versículo 14 a 16. E o Senhor disse: Respondeu-lhe o Senhor: Eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? De modo a sermos separados, eu e o teu povo, e todos os povos que há sobre a face da terra. Então, o Senhor diz: Eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Será que nós temos descanso? Será que quando nós dormimos, será que nós estamos a descansar? Ou será que nós estamos preocupados? Agora, se nós pensarmos aqui sobre Êxodo 33, Moisés encontrou-se com o Senhor, ele falou com o Senhor, e a gente sabe que depois, mais logo, ele vai e ele fala com o Senhor e ele traz a lei nos 10 mandamentos
nas 2 tábuas, ele traz para o povo. Então, em 2 de Coríntios 6, versículo 16, 2 de Coríntios 6, versículo 16, diz: e que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então ali está a dizer, somos o santuário do Deus vivo. Não sei se o irmão e a irmã estão a ler como eu estou a ler. Então isso quer dizer que Deus devia estar evidente na nossa vida, e as pessoas, como a gente viu aquela fotografia, a presença de Deus estava visível. A minha pergunta é, será que a presença de Deus está visível na sua vida? Será que outras pessoas podem ver a presença de Deus na maneira que o irmão está a comportar, está a viver? Em 1 de Coríntios, versículo 3, 16, 1 de Coríntios 3, 16, diz o quê? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. Pergunta à pessoa ao seu lado. O irmão ou a irmã sabe que Deus quer habitar em si? Pergunta à pessoa ao seu lado. Deus quer habitar em si. Agora, se Deus está em sua vida, será que as pessoas estão a ver a glória de Deus? Como é que o irmão ou a irmã está a tratar a sua esposa? Ou está a tratar os seus filhos? Ou está a tratar pessoas ao seu redor? Qual é a sua atitude? Como é que está a viver? Em 1 de Pedro 2, versículo 9. 1 de Pedro 2, versículo 9. Diz o quê? Mas vós sois todos aqueles que nós aceitamos Jesus, agora a gente somos eleitos e somos sacerdotes reais, a nação santa. E o povo é adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos de nós aqui ainda estamos a anunciar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aquilo que Deus fez por nós? Quantos de nós estávamos a viver nas trevas? Posso ver? Quantos de nós estávamos a viver nas trevas? Não é? Quantos de nós estávamos a viver uma vida, mas quando a gente tivemos aquele encontro com o Senhor,
algo mudou dentro de nós. A gente mudamos. Já não somos as mesmas pessoas. Ok, obrigado. Pelo menos parece que o som está a chegar aí atrás, não é? Se eu perguntasse ao irmão ou à irmã, aqueles que estão aqui e o seu esposo ou a esposa ainda está vivo. Se eu perguntasse aqui, e não é preciso responder, mas se eu perguntasse ao irmão Pereira ou à irmã Pereira, será que há uma mudança na sua vida? Agora, o Senhor Jesus, quando ele veio, e Moisés, quando ele estava... Vamos ver em Êxodo 34, só para a gente... só para a gente ver alguns versículos. Em Êxodo 32, a gente não vai ver lá, mas Êxodo 32, Moisés vai para a montanha, ele recebe os 10 mandamentos, ele volta e ele vê que o povo está a ter uma festa. Ok, obrigado, irmã. Que o povo está a ter... A irmã não quer que eu caia, não é? O povo está a ter uma festa, fizeram ídolos. Os irmãos sabem que hoje em dia há pessoas que ainda fazem ídolos. Quando eles não sentem a presença de Deus, eles têm que fazer uma coisa para pôr em casa, no quarto, e põem assim uma coisa para a presença de Deus estar naquele quarto. Mas os irmãos sabem que Jesus já não está sobre a cruz. Ele devia estar dentro de nós. Será que a gente... Já pensaram que o Criador dos céus e a terra, Ele quer habitar na nossa vida? Já pensaram que quando a gente não tem um relacionamento, porquê? Quando o Moisés, neste caso, que era o sumo sacerdote com Arão, quando ele foi à montanha, é quase como se a presença de Deus saiu e agora eles ficaram lá sem a presença de Deus. Então o que é que eles fazem? Bem, a presença de Deus não está aqui, então vamos criar qualquer coisa para a gente adorar essa coisa, para termos uma festa, porque a gente não sente a presença de Deus. E o que é que aconteceu? Quando Moisés voltou com os 10 mandamentos, o que é que ele fez? Ele zangou-se e partiu as tábuas, os mandamentos. E o que é que eram os mandamentos? Os mandamentos eram guias para mostrar às pessoas como é que elas deviam viver. Agora, quantos de nós, quando estamos aqui na igreja, a gente porta-se de uma maneira, mas quando a gente sai da igreja, a gente muda? Quantos de nós há uma mudança, não é? E a gente, quando a gente vem para a igreja, vamos de lá dizer: isto é o carro aqui dos irmãos, não sei qual é o carro que tem, mas a gente, antes de vir para a igreja, eu não vou mencionar aqui alguém, porque senão vão dizer que eu estou a apontar. Mas vamos dizer, eu e a minha esposa. Então, antes de vir para a igreja, ela fez um pequeno almoço, mas queimou a minha torrada. Então, eu fico zangado e eu fico irritado. Então, quando vou para o carro, eu estou a buzinar. Despacha-te, estamos atrasados. Depois ela entra no carro e o caminho todo para a igreja, a gente está
a ter um argumento e estamos a dizer vai para aqui, vai para ali. E eu sei que os irmãos não dizem, mas noutra igreja eles têm esse problema. Não é? A gente nem abre a porta para a esposa porque agora temos as portas elétricas, nem é preciso abrir-se. Não é? Mas depois, quando a gente chega cá na igreja, a gente para o carro, a gente corre para o outro lado, a gente abre, minha querida, meu amor, a gente entra na igreja, a gente assenta-se, oh, aleluia, agarramos até a mão da nossa esposa, aleluia, o culto acaba, a gente põe ela no carro, fechamos a porta. Quando a gente começa aquele carro, parece que os demónios voltaram. A gente começa esta. Não acredito, eu estava ali no culto e o meu estômago estava com uma fome e eu estava doente. Tu és isto, tu és aquilo. E chegamos em casa, batemos a porta. E a gente esquece que essa pessoa tem a presença de Deus, foi criada e a presença de Deus está dentro dessa pessoa, a glória de Deus. E quando a gente está a tratar essa pessoa assim, nós estamos a tratar o templo de Deus assim. Quando a gente tratamos a nossa esposa, não é? E depois, às vezes, quando chega a um ponto que há um problema, não é? Ou essa pessoa morre, depois a gente fica assim a pensar, eu devia ter feito aquilo, mas agora já é muito... A minha mãe sempre dizia, dão-me rosas enquanto eu estou viva. Eu não quero rosas quando eu morrer, porque eu não posso cheirar, não posso gozar. Será que a maneira que nós vivemos, ou quando a gente até vai ao shopping, ao supermercado, será que nós temos a glória de Deus? Será que a gente está... Há várias vezes quando eu vou ao shopping, eu vejo que a pessoa está doente, ou eu peço, posso orar por ti? Outro dia entrei ali no spa e estava uma senhora... não é, africana, e ela estava assim com uma cara, parecia que tinha comido muitos limões, e depois ela atendeu, mas atendeu-me assim um bocado, quase que nem sorria, e eu disse a ela, qual é o teu problema? Por que é que tu estás a olhar assim para mim? Ela disse, eu estou muito doente, estou com, como é que se diz em português? Enxaquecas, né? Migraine, enxaquecas. E eu disse, então, mas não é? Porquê? Ela disse, eu não sei, mas não consigo trabalhar, não apetece estar aqui. E eu disse a ela, e até sei o nome dela, era Joyce, eu disse, Joyce, eu posso orar por ti, porque o Deus que eu sirvo, Ele pode te curar. Então eu parei, enquanto estavam ali outras pessoas, dei as mãos a ela e orei e disse, em nome de Jesus, eu peço que tu toques na vida dela agora. E ela abriu os olhos, estava a sorrir, fez assim. Ele disse, eu já não tenho dor de cabeça. Agora, quando ela me vê, todas as vezes que ela me vê, ela sorri, ela... Porquê? Porque a glória de Deus está dentro de mim. E se a glória de Deus está dentro de mim, a Bíblia diz que eu devia estar a fazer prodígios e maravilhas. Se Deus está na minha vida, e se eu for perguntar ao irmão ou à irmã e dissesse o que é que o irmão, por quem é que a irmã orou recentemente e Deus usou assim para tocar na vida dessa pessoa? Porque se a glória de Deus está dentro de nós, nós devíamos ser diferentes. Nós devíamos falar. Não é? Eu gosto muito quando o nosso irmão Santos vem ali e depois ele diz, quando eu vou ali, às pessoas ali,
neste centro do Núcleo de Arte, eu gosto de cantar uns coros, gosto de falar sobre o meu Jesus. E no outro dia, quando eu fui lá, e o nosso irmão também estava lá com a sua esposa, e as pessoas disseram: Pastor Abel, quando é que vem aqui outra vez dar uma palavra? E eu quero que a gente veja só rapidamente, nos dois casos, quando Moisés foi à presença de Deus, ele estava lá 40 dias e 40 noites. O número 40 é o número para a prova. Quando a gente passa, Jesus também passou 40 dias, é o número para a prova, que quer dizer que a pessoa está a ser provada. Mas os irmãos sabem que cada um de nós, todos os dias, estamos a ser provados. Não vale a pena o irmão e a irmã na igreja ou a caminho, não é? Quando chega-se à igreja, está a louvar ao Senhor. Ou a gente está com as mãos levantadas, mas estamos zangados com outro irmão na igreja ou com o pastor. A palavra do Senhor é clara que se eu sou o templo, o que é o templo? O templo é uma coisa que a presença de Deus está lá e tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Em Êxodo 34, Moisés vai outra vez e ele encontra-se com Deus, e a palavra do Senhor que diz que Deus agora é que deu os 10 mandamentos a ele, mas a Bíblia diz que ele desceu e ele estava cheio da glória de Deus, cheio da glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que em versículo Êxodo 34, versículo 33, diz: assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Então, Moisés, quando ele falava com o povo, ele punha um véu, quase como Covid, não é? Porquê? Porque a glória de Deus estava na vida dele e as pessoas não conseguiam olhar para ele porque ele tinha a glória de Deus sobre eles. Será que onde nós estamos e onde nós vivemos, será que nós como avós, será que nós como pais, será que quando a gente está no nosso lar ou no lar dos nossos filhos ou dos nossos netos, será que a presença de Deus é tão real em nós que as outras pessoas não estão confortáveis com a nossa presença? Ou será que não há diferença na nossa vida? Será que a gente não traz diferença? Será que quando a gente está com os nossos amigos ali a beber um café, será que eles não se portam diferentes? Ou será que quando nós estamos com os nossos amigos, eles já não querem usar as mesmas palavras, eles já não querem falar as mesmas coisas? Ou será que quando nós estamos a falar, eles gostam de falar sobre aquela mulher bonita e aquela... pá, eu vi e aquele jogo, pá, e aquele árbitro, ele tem que ir fazer isto e fazer aquilo. Ou será que quando nós estamos no meio deles, que eles sentem a presença de Deus está lá? E se a gente ver em Êxodo 34, a palavra do Senhor nos fala claramente, no versículo 8,
palavra do Senhor diz que Moisés foi perante o Senhor e ele pediu perdão ao Senhor e disse: Senhor, perdoa este povo, Senhor. Perdoa. Será que a gente está a dizer: Senhor, perdoa o meu filho? Senhor, perdoa a minha esposa. Senhor, perdoa o meu marido. Senhor, perdoa o meu neto. Ele não sabe o que ele está a fazer. Será que o irmão e a irmã é aquela pessoa-chave que está a entrar na presença de Deus diariamente e está a orar a Deus e a suplicar por a sua família, porque o irmão e a irmã reconhecem que a presença de Deus está sobre si? O Senhor fez um concerto com Moisés. E ele disse em versículo 14, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Eu uma vez ouvi aquela senhora que chama-se Oprah Winfrey. Alguns os irmãos, talvez mais as irmãs, já ouviram. Ela tem aqueles programas e ela disse assim: eu não quero servir um Deus que é zeloso ou que tem inveja. Porque é que ele tem inveja? Eu não quero um Deus assim, ela disse. Mas porquê é que Deus tem inveja? Deus tem inveja quando o irmão ou a irmã ou eu damos mais valor a outras coisas do que damos a Ele. Quando nós estamos com problemas, seja emocionais, seja físicos, qual é a primeira coisa que a gente faz? A semana passada eu disse que quando Moisés viu a sarça ardente, o que é que ele fez? Ele tirou as sandálias, não é? O que é que o irmão e a irmã têm na sua vida que é mais importante e tem mais valor do que Deus na sua vida? Os irmãos sabem que tudo o que nós temos aqui vai passar. Tudo. A face de Moisés estava cheia da glória de Deus. E eu quero só ler um versículo, só para a gente ver, em 2 Coríntios 3, versículo 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava esvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito. E o último versículo desse capítulo, 2 Coríntios 3, o último versículo,
Mas todos nós conhecemos a Jesus. Quantos de nós aqui conhecemos a Jesus? Ou Ele é o nosso Salvador? Algumas pessoas não estão a levantar a mão para eu não olhar para elas. Eu estou a ver as suas mãos, não é? Algumas não a levantaram, mas não faz mal. Mas todos nós, com o rosto descoberto. Então a gente já não tem um véu como Moisés tinha que usar. Porquê? Porque nós estamos debaixo do novo concerto. O concerto velho, de acordo, e a gente depois vai ver para a semana, de acordo com a Bíblia, este concerto trazia morte. Então o povo israelita estava com medo da presença de Deus porque eles pensavam que eles iam morrer. Quando eles entravam na glória de Deus, se eles tinham pecado, eles morriam. Mas nós, por aquilo que Jesus fez, nós podemos, com ousadia, entrar na presença de Deus. E a palavra do Senhor, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se o irmão e a irmã olhar para a sua vida quando aceitou Jesus, não sei há quanto tempo atrás, mas se comparar quando o irmão e a irmã aceitou Jesus e aquilo que está a viver agora, será que eu posso dizer que eu vejo uma transformação na sua vida? Ou será que eu só vinha à igreja para aquecer os bancos, mas não há nenhuma mudança? Os meus filhos não veem mudança na minha vida. Eu venho à igreja, mas o que está dentro de mim ainda não mudou. Eu sou a mesma pessoa, eu vivo a mesma vida, falo a mesma maneira, trato a minha esposa da mesma maneira. Não há transformação na minha vida. Os irmãos sabem que a Bíblia diz em 1 Pedro 3, diz que nós como esposos, se nós não tratarmos as nossas esposas como devia de ser, Deus não vai responder às nossas orações. Não sei se é versículo 7. Diz, as nossas orações como filhos de Deus, homens, nós temos que tratar as nossas esposas de uma certa maneira. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco. Elas são herdeiras convosco da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que é que quer dizer que a sua esposa é um vaso mais frágil? E talvez as senhoras percebem melhor. Se eu tenho aqui este copo, não é? Este copo. Se eu tiver este copo e um copo que é de cristal, qual copo é que é mais frágil? É cristal, não é? Então as senhoras, quando lavam a louça, não é, têm cuidado e não é, não deixam certas pessoas tocar no cristal, mas aquilo é um copo, não é? Eu ainda posso pôr água no copo de cristal, mas só que é mais frágil. Então, as mulheres são copos como nós somos, mas só que elas são um vaso, um copo de cristal e mais frágeis. Mas elas têm o mesmo valor para Deus
do que nós como homens. Há certos copos que nós usamos quando, não é, lá em casa para beber, mas quando vêm visitas a gente tira aqueles outros copos que estão lá atrás e às vezes temos que lavar porque estão com pó ou o que é, não é? Aqueles copos. O copo de cristal, só se a pessoa é rica, a gente não usa todos os dias, não é um copo vulgar. Então Deus está a dizer, a sua esposa, a sua mulher, é como um vaso mais frágil. Não é? Mais frágil, mas a coisa importante é, e como sendo elas herdeiras convosco. Quando a gente vê a glória de Deus nas nossas esposas, não estou a dizer que a gente às vezes não possa ter um argumento, porque a Bíblia diz que, não é, o ferro afia o ferro, não é? Às vezes elas têm que dizer certas coisas que a gente não gostamos e vice-versa também, não é? Mas será que o irmão e a irmã, se a gente voltar para o Êxodo 34, o último versículo, não Êxodo 44, desculpa, 1 de Coríntios, como a gente estava a falar. Será que em 2 de Coríntios 3, 2 de Coríntios 3, será que o irmão e a irmã ainda está a ser transformado? Ou será que a irmã está a vir para a igreja a dizer, eu vou vir, mas estou só à espera de morreres? Será que ainda tem interesse? Se a gente vê em Romanos 12, a gente conhece, eu vou terminar com isso, Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, o que é que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos com um sacrifício vivo. Então, os corpos, esta parte física, quantos de nós sabemos que às vezes é um sacrifício para a gente fazer as coisas de Deus, porque o nosso corpo físico às vezes quer coisas que não são coisas que estão dentro do templo. Então, quando as pessoas sacrificavam e traziam um sacrifício, aquilo era para elas se purificarem. E Paulo diz, todos os dias, eu estou a traduzir direto do inglês, eu mato a minha carne. Todos os dias, diariamente. Porque a nossa carne é o que nos faz pecar. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora o versículo 2 diz o quê? E não vos conformeis a este mundo e às notícias do RTP e às telenovelas. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que é que a gente precisa de renovar a nossa mente e ser transformados? Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu saísse daqui e eu fosse ter com alguém, um dos homens ou uma das mulheres, e eu perguntasse, o seu marido tem mudado, todos os anos tem visto uma mudança na vida dele?
Será que ele ia dizer sim? Ou será que se eu perguntasse a sua esposa tem mudado? Será que ela não era a pessoa com quem eu casei? Talvez uns estão a pensar para o mal. Sim, mudou para o mal, não para o bem. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós diariamente estamos aqui a ser transformados, a gente leu, de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Os irmãos sabem que para algumas pessoas, o único Jesus que elas vão ver é a sua vida. Porquê é que Jesus foi? Porquê é que Jesus voltou para a presença do Pai? Porque Ele disse que eu vou para que possa mandar o meu Espírito. Não vos vou deixar órfãos, mas eu vou mandar o meu Espírito. E depois Ele disse que nós, como crentes, porque temos o Espírito de Deus dentro de nós, vamos fazer mais milagres e prodígios e maravilhas do que Jesus fez. Como é que isso pode ser possível? É possível porque nós somos 30, 40 pessoas, Jesus era uma pessoa. Então nós, se a gente tiver a orar, a pedir a bênção de Deus, e a gente tem a glória de Deus dentro de nós, nós devíamos estar a mudar a atmosfera no nosso lar. Nós devíamos ter a glória de Deus. Será que o irmão e a irmã têm a glória de Deus na sua vida? Será que quando há um problema, será que a gente está a refletir esse poder de Deus? Ou será que a gente estamos a conformarmos à maneira deste mundo? Será que a gente fala coisas como: eu tenho uma tosse tão má que eu vou morrer. Eu tenho uma dor tão grande. Tenho uma fome tão grande que eu vou morrer com esta fome. Mulher, faz aí qualquer coisa que eu vou morrer. E a gente fala essas coisas só casualmente. Mas o inimigo, ele agarra nessas coisas e ele diz: tu estás-me a dar uma chave legal para eu dar a ti a isso que tu estás a declarar. Quais são as atitudes e as palavras que nós falamos como o templo de Deus? Quais são as coisas que a gente faz e a gente trata? Eu li uma história de um homem rico que ele agora já está com 80 e tal anos e ele decidiu divorciar-se da esposa dele porque ela estava com Alzheimer e ele já estava farto de tratar dela e já não queria ela mais na vida dele. Então onde é que está aquele concerto que ele fez que ia estar com ela até à morte? Será que nós estamos a ser o templo e a presença de Deus? Porque às vezes aquela pessoa precisa de si. Precisa que o irmão e a irmã estivessem a orar. O seu neto. Se não fossem as orações de alguns dos irmãos e as irmãs aqui a batalhar no Espírito. Talvez há aqui pais, há aqui maridos, que Deus está a dizer: eu não estou feliz com essa coisa que tu estás a fazer em casa. Eu preciso que tu mudes. Irmãos, nós temos que estar sempre a ser transformados. Uma coisa que está parada vai morrer. O que é que há na sua vida que o irmão e a irmã sabe que precisa de mudar?
Eu vou orar neste momento. Talvez o irmão e a irmã sentem na sua vida que há algo, um comportamento, ou algo no seu caráter. Talvez é uma pessoa que fica muito irritada e grita e bate coisas e parte coisas quando está. Talvez é uma pessoa que trata a sua esposa talvez até quase como um farrapo, uma coisa que só está lá para fazer comida, para... Não dá valores àquele copo de cristal. Mas quando essa pessoa morre, já é muito tarde. A gente cantava, amanhã pode ser muito tarde. E a gente não volta para trás. Dá-me o que eu perdi. Não pode voltar. Nós temos que mudar hoje. Preciso de ti, mais do que no passado. Eu quero perguntar ao irmão e à irmã, será que Deus está a ser glorificado no seu templo? Ou será que o seu templo já tem teias de aranha? Porque a presença de Deus já há muito tempo não está lá. Eu vou pedir àqueles irmãos ou irmãs que Deus está a falar ao seu coração e a dizer, tu precisas de arrepender-te por aquilo que tens feito. Pastora Bela, eu não quero saber o que é que o irmão ou a irmã fez. Mas talvez o irmão já perdeu aquele fogo pentecostal que a gente cantava aquele coro. Não está a ser uma luz. E nesta manhã o Senhor está a desafiar o irmão ou a irmã a dizer, eu não estou feliz. Eu quero ver a tua vida a mudar-se. E talvez queira só pôr de pé nesta manhã e dizer, Senhor, eu quero ser um vaso onde a tua glória esteja a habitar todos os dias. E o meu comportamento, a minha linguagem, seja a glorificar. A palavra do Senhor diz, em tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Será que a gente está a fazer tudo? Se Deus falou ao seu coração, ponha-se de pé. Eu não vou pedir para vir aqui à frente, eu não preciso de saber, mas talvez até tenha tido problemas no seu lar, no seu comportamento, até coisas que já fez. Até pode ser alguém que já faleceu na sua vida. Mas nesta manhã quer se arrepender e dizer, Senhor, eu peço perdão. O Senhor está a dar uma oportunidade, só rapidamente, com todos os olhos a fechar. Ou até um irmão ou uma irmã que está a dizer, eu quero ter mais da presença de Deus na minha vida. Eu não quero morrer desta maneira. Graças a Deus por as pessoas que estão-se a pôr em pé. E eu creio que Deus, talvez se o irmão ou a irmã tem que pedir perdão nesta manhã, fale baixinho com Deus e diga, Senhor, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque eu... Senhor, perdoa-me, Senhor, porque eu sou o templo de Deus, mas eu não estou-me a comportar como alguém que tem a glória de Deus dentro dele. Ou talvez o irmão e a irmã está a dizer, Senhor, usa mais para revelar a tua glória com os meus amigos. Peço perdão, Senhor, que às vezes eu sou como eles. As minhas amigas. Pai, eu te peço neste momento por cada irmão, cada irmã neste lugar. Nós damos graças ao teu nome, Senhor, por aqueles que estão a levantar-se e a dizer,
Eu quero ser mudado por Deus. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero viver a mesma vida. Eu não quero voltar para trás. Senhor, onde eu errei, perdoa-me, Senhor. Eu falhei, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Senhor, eu quero ser mais e mais como Tu, Senhor. Ó Senhor, que as pessoas possam olhar para mim. A minha esposa pode olhar para mim e dizer: eu vejo a presença de Deus na tua vida. Que o meu esposo possa olhar para mim e ver a tua glória. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Obrigado, Jesus. Vamos só pôr de pé. Eu quero que nós oramos neste momento. Vamos todos orar juntos. Senhor Jesus, eu te peço que Tu me possas dar uma oportunidade esta semana para revelar a Tua glória a outra pessoa. Seja através de cura, seja através de dar algo ou evangelizar. Usa-me, Senhor, como um vaso precioso e que eu possa fazer tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui.